Bom dia, professor Dr. Mário Raposo, professor catedrático do Departamento de Gestão e Economia e candidato à reitoria da Universidade da Beira Interior para o mandato de 2021-2024. Muito obrigada por participar nesta iniciativa promovida pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que tem como base um conjunto de entrevistas aos candidatos à reitoria para o próximo mandato eleitoral, transmitindo a toda a comunidade académica qual a sua visão, missão e objetivos para o futuro da instituição. Ok, muito bom dia, muito obrigado. Começo por comentar a minha entrevistadora, cumprimento toda a comunidade académica, agradeço de facto à Associação de Estudantes a oportunidade que me dá de estar aqui e, portanto, obviamente que a minha assunção como candidato a reitor desta universidade é o fim de um corolário lógico de uma ligação extensa à universidade. De facto, são mais de 40 anos ligados à universidade, 37 anos como docente, 5 anos como aluno, e, portanto, entendo que, de facto, qualquer pessoa, ao fim deste período e da experiência que eu tenho na universidade, aos vários níveis, seja na criação do conhecimento, seja na disseminação de conhecimento, seja na transferência de conhecimento, ou seja, quer na investigação, quer no ensino, quer na transferência de conhecimento para a sociedade, e considerando que a UBI é hoje, de facto, uma universidade com prestígio dado e afirmado a nível nacional e internacional, como é óbvio, seria o desiderato normal de qualquer docente universitário que sempre esteve ligado com grande amor a esta instituição. De facto, tirei o meu curso de licenciatura de Gestão no então Instituto Universitário da Beira Interior. Entrei como docente da UBI, ainda do Instituto Universitário da Beira Interior, em 1983. Passei por todas as fases da transformação da universidade, nomeadamente a passagem do Instituto Universitário da Beira Interior à Universidade da Beira Interior em 1986. Fiz parte da primeira Assembleia que criou o Estatuto da Universidade. Depois fiz uma passagem pelo estrangeiro na Universidade Autónoma de Barcelona, onde fiz uma pós-graduação, que se destinou a preparar-me para o meu doutoramento que defendi na UBI em 94. Fui o primeiro docente de gestão a defender na UBI, provavelmente terei sido o quarto docente da UBI a defender também na casa o seu doutoramento. A partir daí, obviamente, continuei como docente do Departamento de Gestão e Economia, mas fui chamado logo pelo primeiro reitor para trabalhar na reitoria como pró-reitor do então reitor Paço Morgado, com o objetivo de criar o gabinete de estágio e o gabinete de projetos. Fiz o que ia fazer para a universidade e fiz o que fiz entre 94 e 98, além de, obviamente, lecionar também no Departamento de Gestão e Economia. Ainda ligado à gestão em 98, com o mandato já do professor Santo Silva, do reitor Santo Silva, passei para vice-reitor da universidade, e estive 3 mandatos até 1999 como vice-reitor. Terminado este período com o reitor Santos Silva, obviamente que deixei a reitoria nessa altura, continuei como docente do Departamento de Gestão e Economia, fui fazer avaliações na A3AES, avaliei cerca de 40 cursos a nível nacional da minha área, investiguei grandemente, obviamente trabalhei afincadamente para que a nossa unidade de investigação progredisse e se afirmasse como unidade de investigação de qualidade e de excelência. Depois, em 2013, fui convidado pelo reitor António Fidalgo para assumir novamente as funções de vice-reitor e assumir as funções de vice-reitor novamente nos 2 mandatos do reitor António Fidalgo. Obviamente que ao longo destes mandatos tive a oportunidade de passar por várias áreas, como seja a área financeira da universidade, como seja a área de projetos e agora a área de concursos, recursos humanos e também das estruturas da universidade, obra, etc. Ainda no meu percurso universitário, tive a oportunidade de contribuir grandemente para o desenvolvimento da nossa instituição. Claro que, a nível do Departamento de Gestão e Economia, estive por detrás da criação do primeiro mestrado em Gestão em 1994, juntamente com o então professor Veiga Simão, que era membro do nosso Conselho Científico. Estive por trás da criação do doutoramento em Gestão. Fui o grande impulsionador da licenciatura em Marketing, do mestrado em Marketing, do doutoramento em Marketing e Estratégia, que é um consórcio que temos com a Universidade de Aveiro e com a Universidade do Minho, e que, de facto, é, obviamente, um bom curso de doutoramento que todos os anos enche a nível dos candidatos que vêm de vários países do mundo, que é um doutoramento internacional. Participei no grupo de trabalho que criou a Faculdade de Medicina ativamente. Fui autor do projeto de criação do Parque Urbis, e também aí já se previa o Bimedical, que veio, obviamente, a ser construído mais tarde também neste projeto. A nível da comunidade, participei nos estudos do Plano Integrado de Desenvolvimento da Cova da Beira. Na altura foram planos importantes para o desenvolvimento da região, quando começaram a vir os primeiros fundos comunitários para Portugal em 1986. Participei em 2 grupos de trabalho do PIDA da Cova da Beira. Participei
depois com o professor Daniel Bessa, num grupo de trabalho denominado o PRASD, que era o Programa para a Recuperação de Áreas e Setores Deprimidos, e também ativamente trabalhei com o professor Daniel Bessa nesse projeto, e, portanto, tenho tido uma grande ligação, obviamente, à instituição, ao desenvolvimento da instituição, e tudo isso faz com que eu me considere, obviamente, como uma pessoa com caráter, com capacidade de trabalho, com criatividade, com possibilidade de levar a universidade, obviamente, a desígnios maiores. Óbvio que isto significa que um reitor tem que ter uma capacidade de liderança bastante grande, tem que ter um conhecimento profundo sobre o que é a universidade. Nós, sem conhecermos o passado, não podemos trabalhar para o futuro. Para saber o que é que pretende no futuro, temos de ter um grande conhecimento do passado, e eu tenho esse conhecimento do passado, do presente também, e sei aquilo que quero para o futuro da universidade. Obviamente que hoje em dia uma liderança faz-se com ouvir muita gente, e portanto, obviamente, nesse aspecto, entendo que tem que ser uma liderança ouvindo os vários parceiros, stakeholders. Por exemplo, um dos stakeholders importantes são os alunos, ou o mais importante da universidade. E nesse sentido, até acho que é importante, por exemplo, em futuras reuniões do Conselho de Gestão, que é o órgão que determina, obviamente, algumas das decisões estratégicas e de gestão da universidade, haja um representante dos alunos para tomar conhecimento daquilo que acontece. Aliás, era antes da alteração da legislação, até 1999, o Presidente da Associação de Estudantes fazia parte do Conselho de Gestão, e depois deixou de fazer. Eu acho que faz falta estar lá, e é importante, por isso, que seja convidado a participar, obviamente, nesse órgão, portanto, transmitindo também as suas opiniões e contribuindo para o desenvolvimento da universidade. Outro aspecto que eu acho que tenho com mais-valia é as minhas ligações internacionais. De facto, consegui desde há muito tempo vários projetos internacionais, tenho muitas parcerias e redes internacionais, e fui vice-presidente do European Council for Small Business, uma organização ligada ao desenvolvimento do empreendedorismo e das pequenas e médias empresas, desde 99 até 2012, vice-presidente para Portugal. Sou presidente para Portugal do Conselho Científico da principal conferência ibérica na área das ciências empresariais, que são as Jornadas Espanholas de Gestão Científica. Há 10 anos que sou presidente do Conselho Científico. Além disso, faz parte de vários órgãos internacionais, do referees de algumas revistas. Tenho muitas publicações, tenho vários livros científicos em coautoria com outros colegas. Tenho um conjunto bastante grande de artigos científicos publicados. Penso que sou, e os números referem isso, a nível do Google Scholars, um dos autores mais citados da UBI, o que significa que os meus trabalhos têm interesse para as outras pessoas. Um autor só é citado se os seus trabalhos tiverem interesse, e, portanto, estando à frente do top das citações da Universidade da Beira Interior. E mesmo a nível nacional, estarei no 70º lugar a nível dos 100 investigadores portugueses que mais são citados, mostra de facto que os meus trabalhos também têm impacto a nível internacional e têm interesse para outras pessoas. Portanto, obviamente que é muito importante nós, quando criamos conhecimento e transmitimos conhecimento, fazemos a disseminação do conhecimento, e é através dessas publicações que fazemos a disseminação do conhecimento e permitimos que outros autores de outros países leiam o nosso trabalho, critiquem o nosso trabalho, considerem que o trabalho, se for válido, nós sejamos citados para isso. Portanto, tudo isto em conjunto, penso que me confere um estatuto e me confere uma experiência que é bastante importante na altura em que decidi liderar um movimento para o Conselho Geral, que é importante. Nós agora estamos a falar primeiro do Conselho Geral, que é o movimento de Servir Mais, em que é um conjunto de pessoas da universidade que comigo, conjuntamente, resolveram criar este movimento com um conjunto de ideias que estamos a transmitir no sentido de nos candidatarmos ao Conselho Geral, e depois a candidatura à reitora aparecerá, obviamente, depois do Conselho Geral. Porque agora estamos, de facto, na fase do Conselho Geral, embora possamos já dizer que quem lidera o movimento provavelmente será a pessoa que irá candidatar-se a reitor, e nesse aspecto é esse o meu desiderato e é esse o meu desejo. Começo então por questioná-lo qual é que é a motivação por trás desta candidatura à reitoria da Universidade da Beira Interior e quais as suas prioridades caso seja eleito. Portanto, a motivação, como é óbvio, acho que já acabei de falar um pouco nisto quando comecei por definir tudo isto, e a motivação tem muito a ver com isto, o desejo de contribuir para o desenvolvimento mais desta universidade, que já é uma universidade importante na região onde está, é um farol, de facto, de desenvolvimento. Eu penso que a UBI pode chegar mais longe. Obviamente que o trabalho até aqui tem sido um trabalho excelente, um trabalho que teve alguns altos e baixos, mas nos últimos anos temos assistido a um grande crescimento da universidade. Podemos chegar mais longe,
e daí que nos abalançássemos neste projeto, criando um movimento com um conjunto de pilares que achamos importantes para o futuro da universidade. Um dos pilares que nós defendemos é a questão da sustentabilidade. Achamos que a sustentabilidade, de facto, é um aspecto importante das organizações. A sustentabilidade no sentido de que as organizações têm que ser mais eficientes e mais eficazes a vários níveis, nomeadamente a nível energético. Obviamente, hoje em dia, uma instituição, se não trabalhar nesse sentido, obviamente estará a pôr em causa a sua sobrevivência e também a sobrevivência da sociedade como um todo, e, portanto, trabalhamos muito a nível da sustentabilidade. Também na sustentabilidade, eu considero que é extremamente importante que, por exemplo, os nossos professores que são convidados passam para a carreira e possam, no futuro, vir a ser professores de carreira, que nenhum aluno deixe de estudar por não ter condições financeiras para isso, e, portanto, a sustentabilidade também tem a ver com isso. Também trabalhamos a nível de questões de igualdade de género, questões de inclusão, e, portanto, tudo isto é, obviamente, as questões da sustentabilidade. Ainda sobre os pilares que nos movimentam, seguindo a palavra servir, o segundo pilar, o pilar é empreender. De facto, empreender tem muito a ver com aquilo que as pessoas que são capazes de dar, com a sua criatividade. Nós entendemos que as pessoas têm que ser empreendedoras. Ou seja, no sentido de que dentro da instituição têm que ser motivadas para dar o melhor de si próprio. E o empreendedorismo tem um pouco a ver com isso. Cada um dar o melhor de si próprio e com isso contribuir para uma melhoria da eficiência e da eficácia da organização. Mas empreendedorismo também significa aproveitarmos algum do conhecimento que se faz na universidade e valorizar este conhecimento. Como? Através da transferência do conhecimento para o exterior, valorizando no mercado as ideias que se desenvolvem a nível da investigação, nos laboratórios, etc. É por isso que também no passado criámos o Parkour e o Bimedical, de facto, onde várias spin-offs da universidade estão instaladas e mostra também aí, estamos a trabalhar na transferência do conhecimento. Perdão. Outro dos pilares importantes tem a ver com o reforçar o crescimento da universidade. Obviamente que a universidade até agora teve um percurso bastante interessante, teve o seu crescimento, mas nós queremos chegar mais longe. Provavelmente eu diria que a meta será nós atingirmos nos próximos anos os 10 mil alunos. É o reforço do crescimento. Para atingir 10 mil alunos temos que reforçar o corpo docente e o crescimento do corpo docente. Temos que reforçar o crescimento da nossa investigação, porque a investigação, obviamente, é muito importante para passar a ideia da criação do conhecimento que estamos a fazer e o modo como essa criação pode contribuir para a melhoria da sociedade e portanto, obviamente, como é que conseguimos fazer essa transmissão. Também a nível do crescimento, obviamente, dos nossos recursos humanos, dos nossos funcionários internos e, portanto, tudo isto em conjunto, obviamente, achamos que é importante reforçar e a universidade chegará mais longe digamos, reforçar é refrescar, ao fim e ao cabo, a própria universidade. Depois temos mais um pilar que é o valorizar. Nós entendemos que temos que valorizar as pessoas que trabalham na universidade. É importante que as pessoas se sintam valorizadas, que o seu trabalho seja valorizado e, para isso, obviamente, temos que conseguir que as pessoas sintam que a sua dedicação, o seu empenho, obviamente, é valorizado depois a nível da própria instituição. Para isto, temos que criar aqui a cultura do mérito dentro da universidade. As pessoas com mérito têm que ser avaliadas e têm uma carreira na frente. Se tiverem mérito, obviamente, podem progredir na sua carreira. A questão da valorização tem muito a ver com isso, mas também a valorização, obviamente, da imagem da universidade. Trabalhar na imagem da universidade é um aspecto muito importante. Se nós conseguimos ser melhores docentes, melhores investigadores, melhoramos também a imagem da universidade. E, portanto, a questão da valorização da imagem contribuirá para atrair alunos e para reforçar o pilar que eu disse anteriormente da atração de alunos. Portanto, a questão da valorização é sempre um aspecto que está por detrás, obviamente, de tudo isto, no sentido de captar, obviamente, os alunos que interessam, portanto, à universidade. Depois, o outro aspecto importante é a questão da inovação. Temos que ser uma universidade inovadora, uma universidade diferente, porque, de facto, a inovação hoje é que traz a mudança, alterar e ser disruptivos, conseguir coisas diferentes, coisas novas, conseguimos atrair e ser capazes de incutir nos nossos docentes, nos nossos estudantes, essa perspectiva e sermos uma universidade inovadora, obviamente, é também um aspecto e um desidrato importante que consideramos. Depois, ainda dentro, obviamente, dos nossos pilares importantes, a questão do requalificar. O requalificar hoje tem a ver com o aspecto fundamental de que a universidade já tem alguns anos e as coisas começam a necessitar de ser melhoradas. E o que é que temos que requalificar? Por um lado,
a estrutura ativa da universidade, que são os nossos recursos humanos, têm que ser rejuvenescidos. Portanto, temos que arranjar maneira de conseguir que haja uma entrada de recursos humanos novos a nível docente, de investigadores, de funcionários. Isto é fundamental no sentido de reforçar esta componente ativa, mas também reforçar, digamos, requalificar a componente passiva, que é os edifícios e equipamentos. As instalações, obviamente, passam um determinado período de tempo e começam a ficar gastas, e os laboratórios também. E temos de trabalhar para conseguir, através da candidatura a fundos comunitários, porque, obviamente, do Orçamento de Estado só vendia para pagar salários e não chega. Portanto, obviamente, temos que conseguir fundos e com isto temos que ter muito engenho, muita capacidade de ter aqui equipas que consigam atrair estes fundos para a universidade para requalificar. Trabalhando nestas duas vertentes, da passiva e da ativa, melhoremos uma terceira componente que é intangível, que é a questão da cultura organizacional e da cultura de ligação à sociedade. Como é óbvio, a cultura organizacional tem a ver com aquilo que as pessoas fazem dentro da universidade, como é que elas se sentem dentro da universidade. Essa cultura organizacional tem que ser melhorada e estas duas componentes anteriores vão melhorar a cultura organizacional. E, simultaneamente, se melhorarmos a cultura organizacional e melhorarmos tudo isto, também a nossa ligação à sociedade melhorará e, portanto, esta ligação é fundamental para que a universidade se afirme como uma universidade, obviamente, desta região, desta cidade, do país e do mundo. A Universidade da Beira Interior recebe cada vez mais estudantes internacionais ao abrigo de programas de mobilidade. De que forma é que acha que se pode investir mais na internacionalização da instituição? Sim, de facto, a UBI conseguiu, ao longo dos últimos anos, mercê das suas realizações, atrair cada vez mais alunos internacionais. Obviamente que a UBI conseguiu isso mercê da sua afirmação, por exemplo, nos rankings internacionais. Nós aparecemos no ranking internacionais hoje como uma universidade de prestígio e quer no ranking do Times Higher Education, em que a UBI aparece dentro das 200 mais jovens universidades, ou seja, universidades com menos de 50 anos das melhores do mundo, o que de facto é fantástico, e mesmo no ranking geral aparecemos entre o lugar 400 e 600, o que é de facto espetacular. Além disso, nós aparecemos recentemente no ranking de Xangai, no caso das engenharias. Portanto, mostra que de facto há áreas da UBI que estão a dar, obviamente, passos importantes no sentido da sua afirmação internacional. Com este prestígio nós conseguimos ter alunos. Por outro lado, conseguimos ainda outra coisa muito interessante, que foi o rótulo de uma universidade europeia. De facto, a UBI, neste momento, conseguiu o rótulo de uma universidade europeia. Isto foi fruto do trabalho da equipa que está na reitoria, da qual eu faço parte, e que conseguiu, obviamente, criar um projeto ganhador, em que a nível nacional só há 5 instituições envolvidas em universidades europeias, e a UBI, neste momento, é a chancela de uma universidade europeia. Isto servirá, obviamente, como uma atratividade para alunos que nos procuram, não só da rede de universidades, dessa rede de universidades europeia, mas também alunos do Brasil, alunos dos PALOPs, alunos de outros países que, com a chancela da Universidade Europeia, venham na universidade mais uma oportunidade de vir a estudar uma universidade de prestígio que se afirmou agora no panorama nacional e internacional. E, portanto, é muito importante todos estes aspectos e com isto nós iremos conseguir continuar a atrair alunos. Também a qualidade de vida da nossa cidade, obviamente, e, digamos, a segurança, a proximidade da Espanha, a ligação à Europa, obviamente, é um motivo que irá continuar a atrair alunos internacionais para a nossa universidade. Falando agora um pouco do cenário pandémico que vivemos, sabemos que é uma possível consequência é a redução dos rendimentos das famílias e, por isso, é expectável que exista uma diminuição dos acessos dos alunos ao ensino superior. Que soluções é que pode um reitor tomar para combater esta situação? Bom, é óbvio que a questão do Covid, obviamente, é uma situação que apanhou toda a academia portuguesa completamente de surpresa. Foi uma catástrofe, podemos dizer assim, que aconteceu e que todas as instituições tiveram que se adaptar. E, portanto, obviamente, o Covid a mim obrigou-me a estar na reitoria mais 4 meses. Achei que me devia dedicar isto em vez de partir para a campanha mais cedo, porque achei que a universidade precisava de mim, que os alunos precisavam de mim e, portanto, eu tenho sido responsável pelo plano de contingência da universidade de fazer face ao Covid. E, portanto, dediquei-me claramente a ajudar na resolução deste problema, no sentido de minorar as dificuldades e de continuarmos a transmitir aos nossos alunos um ensino que lhes permita concluir os seus cursos com qualidade e que seja reconhecido, obviamente, entre os seus pares. É isto que temos feito e foi para isso que, de facto, trabalhamos. Claro que, hoje em dia, com a evolução do digital, como é óbvio, também podemos chegar mais longe para fazermos um misto entre o que será o ensino presencial e o ensino, obviamente, que pode ser digital. Obviamente que estas questões ainda, portanto, estão agora em evolução e, portanto, um reitor da universidade tem que ter ao seu alcance
todos os recursos possíveis para que, obviamente, as pessoas continuem a sentir que estão numa universidade de qualidade, têm um ensino de qualidade, mas simultaneamente também que estão seguras nesse ensino. E, portanto, aí que nós pretendemos, eu, portanto, pretendo continuar a trabalhar neste contexto. Esperamos que, obviamente, voltemos às atividades presenciais. Eu acho que é muito importante o ensino presencial e que a relação entre ensino e professor é fundamental entre o aluno e o docente que se consegue só de modo presencial, mas, de facto, a legislação permite, obviamente, que haja aqui algumas exceções e que possa ser também um ensino misto em algumas áreas. E, portanto, estamos a trabalhar para que, a partir de outubro, por exemplo, se a questão do Covid continuar, a UBI ofereça um ambiente de segurança aos seus alunos, fazendo um misto entre o que é aulas presenciais, aulas à distância, uma parte dos alunos em sala, outra parte online, e depois trocando, etc. Inclusive apostámos na criação de salas maiores onde havia espaço para isso, por exemplo, nas ciências humanas, criámos salas grandes onde os alunos estão distanciados e, portanto, podem estar sem problema nenhum. E, portanto, esta situação é muito importante. Mas também achamos que, claramente, a oportunidade agora também está na aprovação de ontem do Plano Europeu para combate, obviamente, à crise. E, portanto, acredito que o Estado português, com estes dinheiros comunitários que vêm, tem que pôr uma parte também para que o ensino consigamos apoiar os alunos e atrair, obviamente, e pressionar as mesmas condições de ensino. E, portanto, a ideia, de facto, é que, a nível do ensino, a UBI consiga continuar como uma universidade de referência, seja qual for o tipo de ensino que venhamos a dar. É óbvio que o ensino à distância obriga a outras exigências por parte dos professores. As pessoas têm que, não é a mesma coisa dar uma aula magistral ou uma aula online. Portanto, exige um esforço diferente, exige formação e, portanto, as pessoas também têm que adaptar-se e ser formadas, e a universidade tem que proporcionar meios também, no sentido de conseguir que essas aulas decorram, de facto, normalmente. Questionava agora acerca da sua opinião sobre o trabalho desenvolvido aqui na reitoria nos últimos 4 anos. Bom, como é óbvio, sou um bocado suspeito para falar disso, mas obviamente posso falar que, de facto, o nosso trabalho está à vista de todos. Obviamente que o trabalho tem sido excelente em todas as áreas. Nós aumentámos o número de alunos, de 6.000 para 8.400 alunos. Aumentámos o número de alunos internacionais para 1.400 alunos, o que, de facto, é extraordinário. Conseguimos aparecer nos rankings internacionais, subindo extraordinariamente nestes rankings. Conseguimos aumentar o número de centros de investigação de muito bom e excelente. Aumentámos o número de centros de investigação. Portanto, aumentámos o número de cursos. Aumentámos, portanto, também o número de apoios sociais aos alunos. Trabalhámos no sentido de apoiar os alunos com dificuldades e, nesse sentido, criámos aqui vários programas, como o FAS, como outros programas que ajudam, de facto, a UBI Solidária, os alunos que têm dificuldades, portanto, a continuar os seus estudos. Portanto, a UBI trabalhou no sentido de consolidar várias áreas dentro da universidade, requalificámos algumas estruturas, investimos em eficiência energética, por exemplo, investimos, para ter uma ideia, 1.200.000 euros em eficiência energética, que vai permitir, no futuro, a universidade poupar na fatura energética, que, como sabem, é enorme. Isso foi, de facto, também conseguido pela universidade. Neste momento estamos a fazer a recuperação de um edifício nas Ciências Humanas, onde será instalado num piso um laboratório de investigação do C4G, mas também no primeiro piso um laboratório multiútil para os alunos fazerem desportos de tapete. Temos aqui os pavilhões desportivos, falta uma área de desporto de tapete, aquilo vai ficar com disponibilidade dos alunos daquela área, ou outro da universidade, tudo o que é judo, karatê, ginástica, dança, etc. Outras atividades que não envolvam jogos de pavilhão possam ser ali. Portanto, a universidade apostou nisto e na recuperação daquele edifício. Portanto, a universidade tem investido também a nível da recuperação de tudo o que é material informático, de programas a nível de computador. Reforçámos o gabinete de apoio a projetos. Este ano a UBI tem 180 projetos europeus, digamos, em curso. De facto é fantástico e, portanto, a UBI tem feito um bom trabalho e nós conseguimos isso ao longo dos 4 anos e, portanto, como disse, sou suspeito, fez parte da equipa, mas o trabalho está aí, digamos, tudo isso é visível e, portanto, penso que é um trabalho muito positivo. O ensino à distância e as novas tecnologias provaram que há margem para outras formas de ensino que não só a tradicional. Acredita que haverá uma mudança no paradigma na forma como o ensino é lecionado e que ilações é que a UBI deve retirar disto?
Bom, como eu disse há pouco, se calhar adiantei-me há pouco um pouco na outra resposta anterior, mas de facto a lei em Portugal prevê dois tipos de ensino, presencial à distância. Temos de considerar que neste momento a UBI tem os cursos aprovados para a 3AS para ensino presencial. Isso é importante que as pessoas saibam. O nosso ensino está aprovado para presencial. E, portanto, daí que nós trabalhamos muito e trabalhamos a nível do ensino presencial. Adaptámos agora com o Covid ao ensino digital. Foi uma necessidade e nós conseguimos fazê-lo. Em pouco tempo, repare, em 16 de março o Governo disse suspende as atividades letivas e passe a atividades à distância. E a Universidade, em cerca de 15 dias, conseguiu transformar todas as atividades presenciais em atividades à distância e pôr os seus professores e os seus alunos a trabalhar à distância. Obviamente que há áreas à distância que, obviamente, é difícil de ser colmatadas. Por exemplo, as aulas laboratoriais, em várias áreas, como no seu caso da medicina, obviamente têm que ser presenciais. Isso é difícil fazer à distância. E, portanto, terá que haver sempre uma parte presencial na parte mais prática das coisas. Obviamente que as aulas magistrais não podem ser dadas da mesma maneira online. Tem que haver a adaptação dos professores sob o modo como as aulas são dadas. Portanto, digamos que há aqui uma mudança de paradigma que implica que também todos trabalhemos para mudar o paradigma. Os professores e os alunos também têm que se habituar a esta mudança de paradigma. Todavia, como eu digo, nas universidades, o ensino presencial, de facto, é aquele ensino que cria uma ligação forte entre os alunos e a instituição. E é esse ensino que é muito importante, porque há aquela interação entre professor-aluno, interação entre os colegas, interação com os colegas de outras faculdades. Eu acho que nada disto substitui essa interação. É muito fundamental o ensino presencial. Claro que, numa situação extrema como tivemos que nos adaptar. E também podemos pensar que, de facto, para atingir públicos mais longe, eventualmente de países que têm dificuldades em, obviamente, vir para a Europa, por dificuldades financeiras ou outras dificuldades, é possível criar eventualmente algum misto entre o que poderá ser um ensino à distância, em algumas áreas específicas, e depois, no final, os alunos virem realizar a defesa dos seus trabalhos em Portugal. Digamos que é um misto entre o que é o ensino para quem está fora, mas depois a parte final das avaliações presenciais. Isto pode ser uma oportunidade no futuro para atrairmos públicos de outras latitudes e facilitar até a vinda destes públicos. Podemos pensar nisso. Isto é feito em Espanha, portanto nós também podemos fazê-lo. Em Portugal há uma universidade que tem experiência nisto, que é o caso da Universidade Aberta, e para isso é autorizada, por isso é que é o que eu disse há pouco, nós não podemos avançar para este tipo de curso sem uma aprovação da A3AS. Portanto, obviamente, tudo aquilo que nós pensarmos para o futuro, podemos pensá-lo, mas sempre sob a batuta de uma avaliação, uma agência que existe, que avalia a qualidade dos nossos cursos. E nós temos que nos submeter sempre a essa agência de avaliação e essa qualidade tem que ser garantida para os nossos alunos. Obviamente que eu sou defensor do ensino presencial, acho que nada o substitui. Em determinadas situações, como este caso que aconteceu, o ensino online é possível. Creio que um misto entre o presencial e o online será também algo e é uma oportunidade em situações, como eu acabei de referir, de pessoas que, obviamente, e de alunos de outros países que podem ter, não tendo recursos para estar permanentemente no estrangeiro, podem fazer uma parte online, mas depois sempre recorrendo no final a uma avaliação presencial que avaliará sobre a qualidade ou não do ensino e o modo como esses alunos, obviamente, desenvolveram as suas competências e o ensino em determinadas áreas. Só para terminar, e porque estamos agora também em período de promoção da Universidade da Beira Interior, com aproximar as candidaturas ao ensino superior, pedia que deixasse uma mensagem não só para os alunos da Universidade da Beira Interior, mas para os futuros ubianos que possam cá ingressar. Bom, é óbvio que eu sou um bocado suspeito nisto, porque eu gosto desta universidade, sempre trabalhei nesta universidade e nunca escolhi estar noutra universidade. E, portanto, o que eu digo aos alunos é assim, porquê a UBI? Primeiro porque é um ensino de qualidade. Primeiro porque os alunos da UBI têm boas saídas profissionais. Primeiro porque a UBI se afirmou no panorama nacional e internacional. Porque a UBI, de facto, oferece aqui um conjunto de saberes que é idêntico a qualquer universidade portuguesa ou internacional. Por outro lado, a UBI tem instalações excepcionais para os nossos alunos, a todos os níveis, nas salas de aula, nos laboratórios, no apoio extra-aulas, nomeadamente a parte desportiva, a parte cultural, a parte social. Temos, obviamente, um grande conjunto de residências e, portanto, de facto, há a possibilidade dos alunos terem esse apoio. Por outro lado, estamos numa cidade que é acolhedora. A Covilhã é uma cidade tranquila e, repara, a Covilhã está dentro de uma universidade. Se nós considerarmos que a universidade tem 4 polos, a medicina, tem aqui o polo principal, tem as engenharias, tem as ciências humanas, a cidade está dentro da universidade. Isto é uma cidade universitária.
Portanto, vir estudar para a Covilhã é viver num ambiente universitário. Por outro lado, chegar à Covilhã hoje é fácil. Temos boas vias rodoviárias para chegar à cidade. Temos transportes ferroviários. Temos uma facilidade de ligação à Europa. A Covilhã faz um triângulo interessante com o Porto, com Lisboa e com Madrid, e se quisermos com Valladolid. E, portanto, digamos aqui já não é um triângulo, já é uma hélice. E, portanto, há aqui várias cidades que são atrativas para quem vem para a Covilhã, se quiser, obviamente, ir também para outras cidades. E, portanto, quem vem para a Covilhã é uma aposta segura e a UBI, obviamente, estando neste momento considerada como uma universidade de qualidade a nível internacional, transferindo conhecimento, como já faz, transmitindo conhecimento através das suas aulas, investigando e conseguindo que a sua investigação seja mais considerada. Obviamente que a universidade, hoje em dia, é uma universidade atrativa, uma universidade que não oferece dúvidas aos estudantes que venham para aqui, para esta cidade. E, portanto, o que nós dizemos é estudar em Portugal, estudar numa universidade que consegue congregar todas estas valências e é um atrativo para qualquer pessoa. Ou seja, é estar numa cidade tranquila, num ambiente puro, num ambiente académico, com uma universidade de qualidade, com excelentes professores, com uma excelente investigação e com excelentes saídas profissionais. E, portanto, tudo no conjunto faz, de facto, da universidade um excelente atrativo para qualquer aluno que nos procura. E, por isso, procurem-nos, que a UBI saberá dar a resposta a todos os desafios que nos sejam colocados, e é isso que eu, no futuro, claro que se for escolhido para liderar esta universidade, com a equipa que obviamente irei escolher, e ouvindo todos, incluindo todos, como é óbvio, e fazendo aqui também uma gestão em que ouvimos os outros e sabemos partilhar ideias, etc., construiremos aqui uma liderança que agradará a todos e fará um bom percurso para qualquer estudante. Muitíssimo obrigado, professor Dr. Mário Raposo, por ter partilhado também aqui um bocadinho connosco os seus pilares e valores nos quais assentam a sua candidatura à reitoria da Universidade da Beira Interior. Muito obrigado e boa tarde, e espero de facto que os alunos nos considerem para o futuro. Obrigado.